Coringa do quadradinho de 8. At least buy me dinner first. Capitão AK-47. Flash mijado. Batman humilhado. Um caça-níquel de super-heróis sendo desrespeitados no novo jogo do Esquadrão Suicida. Vem comigo, eu vou te explicar porque que esse jogo é mais um capítulo da DC se auto-sabotando e desrespeitando os fãs. Vamos lá. Pensa aí nessa pergunta que eu vou te fazer agora, ok? Na hora de investir, você prefere pôr, sei lá, R$100 sozinho no investimento comum ou pegar esses mesmos R$100 e juntar com outras pessoas e investir no investimento brabo? Sabe, daqueles que rendem muito e só os ricaços conseguem? Acho que a resposta é bem óbvia, então, né? Por que você não começa hoje a fazer isso? Porque é exatamente assim que a gente investe na Inc. Ela é uma empresa de investimentos coletivos. E é assim que gente comum consegue chegar junto nos grandes empreendimentos, aqueles dos mega investidores, sabe? Dessa forma, o teu investimento vai rendendo um valor muito maior do que o que você está acostumado sozinho, entende? Muito maior do que a média geral do mercado. Então baixa o app da Inco, que tá na descrição, que é de graça. Você não paga nada para abrir a conta e nem para movimentar ela. E ó, usando esse link da descrição, você descola 1% de cashback do valor que você investe no final do prazo do seu investimento. E eu tô indicando, não é só porque eu sou parceiro, não. Eu uso, inclusive no outro canal, eu gravo inclusive os meus ganhos lá. Você pode ver nos outros vídeos que eu já tô faturando bastante lá com a renda passiva que eu tô fazendo lá. Então vai aqui embaixo, baixa, que você vai gostar pra caramba. Hey, Next Ranks, Peter aqui. Vamos lá, galera, vamos falar aos poucos aqui. O primeiro grande problema desse jogo é que venderam ele como uma continuação da franquia Arkham. Venderam o jogo Esquadrão Suicida Mata a Liga da Justiça, né? Como game que continua a história que a Rocksteady vinha contando com Batman Arkham Asylum, Arkham City, Arkham Origins, Arkham Knight. Ou seja, uma continuação de toda essa cronologia. Ok, qual o problema disso? O problema é que o game não faz o menor esforço para tentar se encaixar nesse universo da saga Arkham. Pelo contrário, eles jogam lá aleatoriamente uma Era Venenosa criança, um Coringa mais pra lá do que pra cá, que fica rebolando. O pistoleiro muda de cor do nada. Não era pro pistoleiro ser branco? E o problema não é o pistoleiro mudar de cor em si, não é isso. O problema, galera, é que eles, só inventaram uma nova história com adaptações completamente diferentes dos personagens que não tem nada a ver com as versões originais da saga Arkham. Pela lógica, não tem como se passar no mesmo universo, mas fizeram isso pra tentar fazer o jogo emplacar, só pra vender. Daí depois só inventaram qualquer desculpa pra dizer que se passa no mesmo universo do Arkham. Ah, esse novo Coringa veio de outro universo. Ah, Era Venenosa renasceu. Ah, o Batman passou 2 anos lá sofrendo na mão de um pistoleiro que era fake. Isso, obviamente, criou várias incoerências na história desse universo. Não tem desculpa suficiente que faça essa continuação ficar coerente. Não existe. Não existe argumento suficiente pra você tentar encaixar toda essa história dentro da cronologia do Arkham. E além da narrativa, também tem o fator ambientação. O mundo da saga Arkham é bem fechadinho ali no núcleo do Batman. Uma vez ou outra lá, né, citam um cara da capa ou coisa do tipo. Mas não existia a Liga da Justiça formadinha padrão, como esse jogo do Esquadrão Suicida trata. E mesmo eles querendo expandir o negócio, sabe, trazendo o Brainiac, o resto da Liga, fica uma coisa muito pobre. Eu falo pobre em questão de mitologia, ok? Em questão de adaptação do universo DC mesmo. Ficou, não tem jeito. Tipo, você tem um Brainiac na Terra e não existe mais nenhum outro herói. A Speed Force, que é um dos maiores counters do Brainiac, simplesmente não existe no jogo. Mesma coisa que fizeram no filme The Flash. A tropa dos Lanternas Verdes devia estar jogando beach tennis no centro do universo, porque não é possível que o Brainiac, uma das maiores ameaças do multiverso, tome controle da Liga, tome controle do Lanterna. Não é possível que matem o Lanterna Verde e o Anel não procure substituto. Não é possível, não tem sentido isso com a história do Lanterna Verde. Não é possível que os Guardiões e os outros Lanternas não reajam a isso, entende? Então, Pedro, o que isso quer dizer com pobre? Os caras nem se deram o trabalho de tentar contar uma história coerente. Só isso, entende? O jogo tenta expandir o universo do Arkham, mas, é tudo uma desculpa pra fazer o sensacionalismo barato. Botar a galera descoladinha, né, do Esquadrão Suicida matando os heróis padrãozinho da DC de forma humilhante. É isso que você tá vendo lá. Só que o que a DC ainda não entendeu há um tempo é que a fandom já tá cansada desse tipo de adaptações que desvirtuam os maiores personagens da cultura pop. A galera cansou dessas adaptações que realmente desrespeitam eles. Quantas vezes já não viu isso aí de Liga da Justiça do Mal nos últimos anos? Quantas vezes a DC vai permitir que roteirizem situações dizendo que o Batman é inútil, fascista, Batman pobre, gosta de brincar de morcego por ser rico, ao invés de distribuir o dinheiro? Isso pra eu nem falar da situação do Kevin Conroy, principal dublador do Batman lá nos Estados Unidos. Pro americano, o Kevin Conroy, ele é a voz original do Batman, sabe? Quando eles imaginam o Batman falando, vem a voz do Kevin Conroy na cabeça deles. Ele tá em tudo quanto é adaptação, né?
Todas as animações, games, tudo. E a participação dele nesse game agora, né, Suicide Squad Kills the Justice League, meio que foi despedida dele, porque ele morreu em 2022. E curiosamente, mesmo que ele não morresse, essa já seria a despedida dele do Batman do universo Arkham. Por quê? Porque esse Batman iria morrer no jogo. Inclusive, o próprio Kevin Conroy já tinha falado em entrevista que achava que iria acontecer uma homenagem, uma despedida, alguma coisa assim, sabe? Uma despedida do personagem emblemática nesse jogo. Só que essa homenagem simplesmente não existiu. O Batman morreu igual bosta e ficou por isso mesmo. Detalhe que a própria Warner tinha divulgado que ia rolar essa homenagem, essa despedida, que não existiu de novo, ok? Então assim, eu tô vendo a galera falar os argumentos mais burros do universo pra tentar justificar as decisões criativas desse jogo. Tipo, mas o nome do jogo é Esquadrão Suicida Mata a Liga da Justiça. Você já sabia o nome do jogo, né? Queria que acontecesse o quê? A pessoa que fala isso é a pessoa que não consegue entender que o importante não é o que aconteceu, e sim como aconteceu. Como? A forma como tudo isso foi feito foi caça-níquel puro e desrespeitoso pra quem é fã. Vocês têm que entender que o Batman da saga Arkham é provavelmente a melhor adaptação do Batman fora das HQs. Se não for a melhor. Pra maioria das pessoas, quando elas pensam no Batman, é o Batman do Arkham que elas imaginam. Com a voz do Kevin Conroy lá e tudo mais. Tipo, ali é o marco, é o ápice do Batman, sabe? De fidelidade e tudo. E eu falo isso considerando que essa onda da DC de desrespeitar o Batman começou agora. Vai perguntar, por exemplo, pros fãs do Superman como é que eles têm aturado isso há anos. Os fãs do Flash, então, porra, coitado dos pobres fãs do Flash, né? Flash nas HQs tem ano, que tá vendendo mais que Superman, mais que Mulher Maravilha. Sempre é super importante em todas as mega sagas da DC. Mas daí, tipo, fora dos quadrinhos, qual a importância dele? Beira zero. Você entende que não se comunicam com os quadrinhos? O cara tá lendo os quadrinhos, eu tô falando isso de fã, ok? De fã de quadrinho. Fã do quadrinho lê, vê como é que o Flash é importante, como é que ele representa toda a base de super-heróis lá. Vai pra adaptação, não consegue visualizar isso. Esse Esquadrão Suicida é um exemplo. Nesse jogo, literalmente, mijaram no cadáver do Flash. Tem como ser mais desrespeitoso que isso? Isso talvez parecesse cool, legalzinho, mas uns anos atrás. Mas do jeito que as coisas estão, você tá chutando cachorro morto. A fandom da DC não quer mais ver os heróis favoritos deles sendo desrespeitados. Eles querem pelo menos uma mísera adaptação digna. Mas isso não acontece por quê? Porque a galera que tá por trás da produção desses games, animações, filmes aí, não tem a menor ideia da essência desses personagens. Essência, ok? É por isso que tem gente da produção do Suicide Squad falando que o Coringa desse jogo é o Coringa raiz. Meu Deus! Não! Como que uma pessoa consegue falar uma coisa dessas? Olha pra esse Coringa. Isso é o Coringa raiz? Aí você pega o banco de dados dos membros da Liga dentro do jogo. E é um texto que dentro do jogo foi escrito pelo Lex Luthor. Mas fora do jogo foi escrito por uma twitteira média. A descrição da Diana é Yes Queen, né? Enquanto a do Jon Stewart é macho escroto, masculinidade tóxica. Sério, galera. Em que universo, em que planeta que o Lex Luthor pensa, age ou fala desse jeito? Você acha que o Lex Luthor vai escrever isso? Macho tóxico? Porra, galera. Em que universo que o Tubarão Rei vai ficar usando fuzil? Que o Capitão Boomerang vai ficar usando fuzil? O nome dele é Capitão Boomerang por um motivo, né? Ele não é Capitão AK-47. Não é o Capitão Fortnite. Ou seja, o jogo é só um shooter genérico, que tudo bem, pode te divertir, você pode gostar de gameplay, mas é um jogo que literalmente só se aproveita da marca DC, da fama dos personagens, sabe, do case de sucesso da franquia Arkham, pra vender. Caça-níquel. Peter, mas eu sou gamer, eu gosto. Beleza, cara. Você gamer gosta. Eu tô falando como fã de quadrinhos, de super-heróis, que quer ver uma adaptação fiel. E desse tipo de obra caça-níquel, os fãs de super-herói realmente já estão esgotados. Não é à toa que as vendas iniciais do game estão bem flopadas. Tipo, flopou top, né? Mas vamos ver o que vai dar. Mas aí, você concorda comigo? Você discorda? Coloca nos comentários o que você acha. Quero ver a opinião de vocês de verdade. Já tô olhando os comentários aqui. Toca aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho. Quando tem que falar, a gente fala mesmo, galera. Mas vocês estão comigo, é bom demais. Obrigado de coração, espero vocês no próximo vídeo já com o sininho, porque eu vou continuar sempre falando o que bate aqui. Mas só porque você tá aí. Valeu, galera. Fui!